O Cáucaso é uma região estratégica que historicamente serviu como zona de disputa entre grandes impérios, como Rússia e Irã, devido à sua localização entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, ambos fundamentais para o transporte de energia e comércio. No século XIX, a Rússia venceu as guerras russo-persas e passou a dominar o Cáucaso, o que abalou profundamente o poder persa. Hoje, mesmo com desconfianças mútuas e interesses distintos, Rússia e Irã mantêm uma aliança forçada por necessidade, unidas contra o Ocidente e cooperando militarmente em conflitos como os da Síria e da Ucrânia. A relação é marcada por pragmatismo geopolítico, não por afinidade, e o cenário instável favorece seus objetivos estratégicos. A gente se debruça nesse assunto no vídeo de hoje do programa Fronteiras. Esse aí é o Cáucaso. Ao longo da história, ele sempre foi uma espécie de muro natural entre dois grandes impérios, a Rússia e o Irã, que antigamente a gente chamava de Império Persa. O nome Cáucaso vem da cordilheira que cruza a região do Mar Negro até o Cáspio. E olha, esse lugar não é só bonito não, ele é bastante importante do ponto de vista geopolítico. O Mar Cáspio é o maior lago do planeta e um verdadeiro baú de riquezas naturais. Os países ao redor dele, sobretudo o Azerbaijão e o Cazaquistão, têm reservas gigantescas de petróleo e gás natural. Aliás, Baku, no Azerbaijão, foi uma das primeiras cidades do mundo a produzir petróleo em grande escala no século XIX. O Cáspio também é uma rota comercial super estratégica. É por ele que a Rússia, o Irã e os países da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Turcomenistão, transportam mercadorias. E ainda tem o Mar Negro, que é um ponto-chave de ligação entre o leste da Europa, o Cáucaso e o Mediterrâneo. Não é à toa que ele sempre despertou o interesse das grandes potências dessa região. Inclusive, essa foi a motivação por trás da decisão do presidente russo Vladimir Putin de anexar a Crimeia lá em 2014. Na Crimeia fica Sebastopol, a principal base naval do Mar Negro. O Mar Negro é o ponto final das rotas que transportam petróleo e gás natural do Mar Cáspio. Esses recursos chegam nele por meio de oleodutos e de lá são distribuídos para a Europa e para o mundo inteiro. Essa conexão é indispensável no quebra-cabeça do sistema de transporte de energia no mundo. Além de petróleo e gás, o Mar Negro também é fundamental para o comércio de alimentos, especialmente o de trigo. Ucrânia e Rússia são duas potências agrícolas e exportam grandes quantidades de grãos por essa rota. Por séculos, o Império Persa dominou o Cáucaso e então tudo mudou. No século XIX, durante a expansão do Império Russo, a Rússia e a Pérsia acabaram batendo de frente pelo controle do Cáucaso. Esses conflitos ficaram conhecidos como Guerras Russo-Persas. A Rússia saiu vitoriosa dos confrontos e a Pérsia acabou perdendo os territórios da Geórgia, do Azerbaijão e da Armênia. A perda do Cáucaso foi um golpe pesado para a dinastia Kadjar, que comandava a Pérsia na época e teve um impacto profundo na construção do Irã. Com a derrota para os russos, os persas perderam uma das suas principais fontes de receita e de influência geopolítica. A Rússia, por outro lado, aumentou ainda mais o seu poder na região. Para piorar, os persas tiveram que pagar indenizações pesadas, que só serviram para drenar as finanças do país e gerar um sentimento generalizado de frustração, que só fortaleceu o nacionalismo e acelerou a queda da dinastia. Este capítulo é um ponto de inflexão na história iraniana. A partir desse momento, o Irã passou a viver um período bem difícil e se tornou cada vez mais suscetível à influência de potências estrangeiras, sobretudo da própria Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos chegaram a ocupar o território iraniano para garantir acesso ao petróleo e impedir que o país caísse nas mãos das potências do eixo. Não é à toa que o líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini, odiava a União Soviética quase tanto quanto os Estados Unidos. Para ele, o comunismo soviético era uma ameaça tão grande quanto o capitalismo ocidental. E é por tudo isso que, da perspectiva de Teherã, manter uma aliança com a Rússia em 2025 é uma posição ideológica e historicamente esquisita, e ainda assim inevitável. É verdade que o cenário de hoje é bem diferente do passado. Para começo de conversa, o Irã enfrenta sanções pesadíssimas impostas por diferentes países, e por isso precisa do apoio de uma grande potência para não ficar inteiramente isolado do mundo, e a Rússia é quem melhor se encaixa nessa posição. Nos últimos anos, russos e iranianos se aproximaram, em parte porque os dois países estão unidos pela oposição aos Estados Unidos e Ocidente coletivo.
Rússia e Irã compartilham uma visão bem crítica da hegemonia ocidental e lutam para diminuir a influência americana no Oriente Médio. A guerra da Ucrânia deu uma turbinada nessa amizade. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala em 2022, os laços com o Irã ficaram ainda mais fortes. E faz todo sentido. Quanto mais isolada a Rússia ficou no cenário internacional, mais ela procurou aliados entre países rejeitados pelo Ocidente, como o Irã e a Coreia do Norte. Nos últimos anos, Teherã desempenhou um papel bem importante no fornecimento de drones para a Rússia. Essa colaboração militar, aliás, não começou com a guerra da Ucrânia. Já na Guerra Civil Síria, lá em 2015, Rússia e Irã atuaram em conjunto para salvar o regime de Bashar al-Assad. Outro elemento que ajudou a consolidar essa aproximação foi a criação do que se chama de Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, projeto que conecta a Rússia ao Irã e depois ao Oceano Índico, passando pelo Cáucaso e o Mar Cáspio. Isso cria uma rota comercial que evita a Europa e o Canal de Suez. Com essa parceria, Moscou conseguiu passar a escoar os seus produtos para mercados asiáticos com menos dependência das rotas tradicionais controladas pelo Ocidente, e Teherã conseguiu diminuir o seu isolamento econômico. Nos últimos anos, os iranianos foram mais agressivos no Oriente Médio, em parte porque contaram com o apoio diplomático e militar da Rússia na região. Mas só entre nós, não dá para contar muito com os russos. Como você acompanhou no Estadão nas últimas semanas, Israel é um dos principais adversários políticos do Irã. O problema de Teherã é que a Rússia tem um papel bem importante na formação de Israel. Grande parte dos fundadores e pensadores do movimento sionista moderno vieram do Império Russo. A segunda Aliá, uma das primeiras grandes ondas de imigração judaica moderna para a Palestina no início do século XX, foi em grande parte composta por judeus russos. Muitos dos fundadores das instituições que formaram o Estado de Israel eram ex-revolucionários que emigraram da Rússia. A Rússia foi o primeiro país a reconhecer oficialmente o Estado de Israel 3 dias depois da independência. Através da Tchecoslováquia, os russos também venderam armas que foram indispensáveis para a vitória de Israel na Guerra Árabe-Israelense. É verdade que a relação nem sempre foi um mar de rosas, sobretudo na Guerra Fria, mas na primeira década depois da Cortina de Ferro ruir, mais de 1 milhão de pessoas emigraram dos ex-territórios da União Soviética para Israel. Hoje, Israel conta com 1,5 milhão de descendentes de russos. Nenhum país do leste europeu tem tantos russos. 20% da população de Israel veio da Rússia. Há jornais, TVs, rádios e teatros em russo em Israel. Até 40% da composição étnica de Israel é de judeus ashkenazi, grande parte da qual vieram de territórios da União Soviética. A Rússia não entrará diretamente em qualquer guerra contra Israel. Moscou já está atolada em um conflito complicado com a Ucrânia, mas para Putin, uma certa dose de instabilidade no Oriente Médio é estratégica, porque força os Estados Unidos e a Europa a dividirem as atenções entre a Ucrânia e Israel, o que alivia a pressão sobre Moscou. Outra coisa importante é como a Rússia usa a violência no Oriente Médio na sua máquina de propaganda. Primeiro, os russos vendem esse conflito como resultado das falhas da política externa americana. Guerras dessa natureza são importantes para a Rússia minar a ordem internacional e vender, interna e externamente, a imagem de que o domínio americano na diplomacia global está destruindo o planeta. Por isso, o quanto puder, a Rússia alimentará a violência no Oriente Médio. Com Vladimir Putin liderando uma revolução para redesenhar a ordem mundial, o caos é, sem nenhuma dúvida, o maior parceiro de Moscou. E se o Irã for deixado para trás, azar do Irã. No fim, com um passado tão turbulento para controlar o Cáucaso, russos e iranianos não são aliados por afinidade, mas por necessidade. Quanto mais pressionados pelo Ocidente, mais eles se ajudaram nos últimos anos. E nesse jogo, quanto mais instável for o mundo, melhor para eles. Mas não acredite em notas de repúdio. Nunca houve amor sincero entre Moscou e Teherã.